de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Está on o penúltimo episódio do Ataque Rápido. Sopranos. Gostas? Adoro. Muito bem, obrigado. Atenção, não podemos começar sem dar as boas-vindas ao Tiago. Tiago, como é que estás? Meio Tiago. Meio Tiago. Meio Tiago, um quarto Tiago, se calhar. Olha, até o som nem se ouve. Eu não ouço nada de nosso 1, 2, time. 3, 4. Acho que eu sei me ouvir bem. Sim, Eu sei que também estou sim. constipado, mas... Portanto, o que é que aconteceu? Na semana passada não tivemos cá o Tiago e eu fiz aqui um elogio monstruoso ao Ricardo Lester porque ele foi passar uns dias a Bordeaux. E uma qualidade. Eu vi. Requinte máximo. Portanto, já não é aquele bicho vazio Sim, do ginásio. Não, é aquele armário que vai, mete stories assim. Não, agora mete o seu copo de vinho ali por baixo. Do caraças. Aquele tal da lixa, não é? Mete ali. O tal da lixa. Ei, não fales mal do tal da lixa, meu. Olha aí. Por outro lado, temos o Tiago que vai de férias, fica arrumado uma semana na cama e está aqui a cair. Já disse, eu depois de gravar vou para casa que eu estou aquinado. Yeah. Este homem arrebenta toda a gente, não percebo. Mas Tiago, não vais de férias. Yeah. Como é que tu vais aguentar 2 meses sem ataque? Se calhar até vou aguentar melhor do que tu achas. Ei, vamos começar. É melhor. Vou fingir que não ouvi isto. Vou ficar com as segundas um bocadinho mais relaxadas. Pois? Vamos lá arrancar então para o penúltimo episódio desta temporada do Ataque Rápido. Eu sei que se calhar a malta por esta altura já está a verter uma lágrima, mas ainda há outro, portanto não se preocupem para as despedidas. E este penúltimo episódio é algo que nós já fazemos desde que arrancámos com o projeto, que é o balanço da época desportiva, Luís, em que escolhemos um jogador, um treinador e uma equipa da Liga Portuguesa e outra estrangeira, das Big Five, ou outra que nos tenha surpreendido, e nós vamos arrancar já com isso, Luís. Queres começar por qual? Treinador, jogador, equipa? Amigo, eu vou atrás de ti. É? Então vamos começar com o jogador. O teu jogador... É que o figurino que tu me deste era o treinador primeiro. Okay. Pronto, o treinador. Então vá. Vamos Treinador. Treinador da Liga Portuguesa, para ti. Treinador da Liga Portuguesa, para mim, não é uma novidade para quem nos ouve. Chama-se Roger Sérgio Moreno. Passo a explicar porquê. É o seguinte, valorizando 100% o impacto inicial de Roger Schmidt e a forma consistente como esteve ao longo de praticamente todo o campeonato, valorizando também a abnegação de Sérgio Conceição, que eu diria que só um Sérgio Conceição é que conseguiria reanimar o campeonato como ele foi reanimado, não pelo que o Benfica perdeu, mas pelo facto do Porto nunca mais ter quebrado. Eu acho que desde a paragem... A segunda volta do Porto não é a segunda volta, é desde quase a segunda volta toda. Pois, porque na segunda volta tem a derrota com o Gil Vicente, tem o empate em Braga, mas é depois do empate em Braga. É isso, o empate em Braga, depois é a paragem e depois ganha o resto dos jogos. Mas eu centro-me no Moreno. Porquê? Porque o Moreno... está num clube também à escala com uma enorme pressão e entra numa fase muito complicada a meio da pré-época, com um cenário muito difícil em que não havia reforços, ou não havia reforços do nível dos anos anteriores, havia uma quebra clara em termos de aposta financeira e a prioridade era estabilizar as contas. O Moreno teve que assumir o barco. Era um barco que pouquíssimos iam querer assumir, porque o risco era enorme. Nas competições europeias acabou por cair, com o Ajax Split, e a nível nacional, eu várias vezes disse, não considero, poderia colocar para aí em 8º lugar o plantel do Vitória nos melhores plantéis antes do campeonato, e acho que ele faz uma campanha muito boa, atendendo às circunstâncias, atendendo às dificuldades. É verdade que acaba por perder o 5º lugar no último jogo, mas isso não apaga o grande trabalho que ele e o João Aroso fizeram, sobretudo com uma equipa que não tinha grandes recursos. Pois a quantidade de jovens que eles também lançaram. Não? Teve que encontrar recursos dentro de casa,
esteve bem nos poucos reforços que ele teve, esteve bem a lançá-los. O André Silva teve ali alguns problemas e só por isso é que acho que não explodiu, mas pode ser perfeitamente uma primeira época para lançamento da próxima. Além do André Silva, também o Jota começou a aparecer ao longo da temporada. Gostei muito do Johnston, acho que ele jogou menos do que eu imaginava que podia jogar, ou do que eu acho que... O Johnston. Johnston. Disseste não é? I. Johnston. Não, é Johnston. 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 Ok. Escocês, barra irlandês, portanto, acho que sim. Johnson's baby. Agora desconcentraste-me, estás a ver? Chateia-me. Mas há dois jogadores que sobem muito o patamar, que é o Amaro e o Dani Silva. E o Bamba, não? O Bamba, sim. Embora o Bamba... Eu acho que o Bamba não encaixa muito bem num sistema... Num estilo como o do Vitória. Acho que é um belíssimo jogador para o Vitória vender, rentabilizar. Acho que é um jogador para outros patamares. Mas acho que faz mais sentido noutra realidade. Não tanto... Ele ainda é muito errático. E não é um jogador ainda que me encha as medidas por causa disso. Embora, claro, com bola é muito bom. Mas, portanto, todo este panorama, sabemos perfeitamente qual é a exigência em Guimarães, sabemos que muitas vezes essa exigência até é desfasada um bocadinho da realidade, porque os adeptos querem muito, não é? Os adeptos vivem o clube de uma forma muito própria, e isso às vezes castra a sobriedade, a tranquilidade até das equipas. A pressão é enorme e acho que o Moreno, que conhece muito bem essa pressão, lidou muito bem com as circunstâncias e para mim leva a nota máxima esta temporada. Só aí um pequeno à parte. A direção também merece, porque a direção poderia ter cometido o erro. Erro, se calhar poderia não ser um erro, não é? Mas cair na precipitação de despedir o treinador quando a fase não era tão boa. Atenção, já sabes que as cabeças rolam com uma facilidade do caraças. Eu não quero tirar mérito à direção. Eu acho que a direção ia sempre fazer isto. Porquê? Porque quando entra tem uma postura inegável de é para cortar, doa a quem doer. Nem que o clube acabe por ficar a lutar pela manutenção. Ou seja, se o clube estivesse ali em baixo, em janeiro nós não íamos ver o Vitória a fazer grandes contratações para salvar. Parece-me que essa postura, para o bem ou para o mal, estava tomada e era irreversível. O facto de ter essa postura, acho que também, depois, por outro lado, deu maior tranquilidade ao Moreno para poder manter o seu lugar e para não quebrar em alturas complicadas, porque efetivamente toda a gente sabe, se calhar o Moreno não estava preparado ainda para assumir a equipa e teve que o fazer de uma forma muito repentina, sem se poder preparar, não teve 2 noites para pensar nisso sequer. Por isso, acho que a direção ia ter que também ter o outro lado da moeda, já que meteu a batata a escaldar na mão do Moreno, também não ia simplesmente dar o fora na primeira oportunidade. Portanto, acho que casaram bem. Olha, agora e o teu treinador do ano? E o meu treinador do ano é... O que é que tu achas? Dá lá um palpite. Tu um dia vais fazer a assessoria dele. A assessoria Não me importava, eu gosto muito. Quem é que tu achas que é, Tiago? É muito fácil. Isto basta ver meia dúzia de episódios. Pô, eu acho que basta ver 10 minutos. Armando Evangelista. Armando Evangelista. Fácil. Meu Deus. Complicado. Vocês são familiares? Não. Okay. Mas acho que é da Oliveira, se calhar. Mas identifico-me muito... Não, isso era do Guimarães. Atenção. Guimarães, mais um. Mas identifico-me muito com o Mister, acho que é uma pessoa 5 estrelas. Não vou estar aqui outra vez a dar... Já sabemos. Eu acho que ele foi professor da faculdade. Mas atenção. Vale a pena. Ele foi professor da faculdade, o Leicester. Por isso é que ele puxa tanto isso. Exato. Deu-me aquela nota boa. Adiantou-lhe um 19. Ora bem, exato. Na faculdade nunca tive um 19, mano. Boa. Tem no secundário. É dos secundários. O Mr. Armando Evangelista, acho que certamente as pessoas que estão a ouvir ou que vão ouvir este episódio vão concordar comigo. A tarefa não era nada fácil, depois de uma primeira época muito difícil da manutenção, que normalmente é sempre o impacto inicial. E o Arouca, de facto, contratou muita gente, mudou muitas coisas ali na equipa, conseguiu safar-se com alguma dificuldade, mas conseguiu, e também com mérito, não é? Porque garantir a manutenção também tem que haver sempre mérito, mas esta época foi contra todas as expectativas iniciais. O Arouca acaba em 5º lugar, beneficiou também da derrota do Vitória no Dragão para conseguir terminar no 5º lugar esta edição da Liga, e é impressionante o trabalho, porque se trata, entre muitos fatores, já não vale a pena estar aqui
a castigar muito no assunto, mas entre muitos fatores, o clube ser muito modesto, a estrutura ser muito modesta, as várias nacionalidades no plantel, e acho que um treinador trabalhar com isso, acho que é uma tarefa muito difícil para qualquer um. Uma coisa é nós termos um plantel em que basicamente todos se entendem, agora nós temos um norte-americano, nós temos um que depois entretanto acabou de sair, mas acabou por ter um do Uganda, depois teve um ucraniano, depois tem um croata, portanto isto não deve ser nada fácil de trabalhar. E acho que mesmo assim o Arouca, goste ou não, teve uma postura e uma identidade muito vincada, uma equipa que sempre gostou muito da profundidade e nunca escondeu isso mesmo a jogar em casa. Também as condições do relevado nunca foram as melhores. Mas quando teve que jogar curto e ouviu o Arouca a jogar curto e a jogar bem, a procurar encher o campo, e conseguiu fazer. Portanto, acho que todo o mérito para o Mr. Armando Evangelista, também na forma como comunicou por dentro e por fora, como se costuma dizer. Portanto, acho que é um belíssimo trabalho e para mim é o treinador do ano da Liga B1. Muito bem. E agora é para ir lá fora? Eu acho que o Leicester tem tanto material sobre o Armando Evangelista verdade. que eu vou fazer um vídeo motivacional para mandarmos. Não, eu sei só que... o Leicester a falar dele. Eu sei quem é que um dia Gosto vai... muito. Sei quem é que um dia... Arouca esta época. Eu sei quem é que um dia vai escrever o livro sobre o Armando Evangelista. Eu, Armando. Vamos lá então para o treinador estrangeiro, Luís Paulo. O teu é. Espera aí que estrangeiro, não gosto de dizer muito de treinador estrangeiro, pode ser um treinador português a treinar no estrangeiro. Mas pronto, vamos. Diz o teu primeiro. Posso dizer o meu primeiro? Podes. Quem é que achas que é? Já te disse, já viste. Já me disse. Quem é que achas que é, Tiago? Treinador Exato. estrangeiro. Das Big Five. Vê lá se encontras aí a agulha no palheiro. Das Big Five, como assim? É um Espera aí. treinador que... só Não é joga- das Big Five. Pô, Tu não me é. disseste que era das Big Five. Que Tem que ser das Big Five? Não. Eu já vi que ok. Tu quiseres, eu escolhi um das Big Five. Tá bem. Eu, Luís, após escolher um do Brasil. Certo. Não. Para estar a dizer estas O Big Brasil está a Five. começar a época. Está a começar, Está a sim. começar. sim. Olha, Não faço ideia. Olha, tenho mesmo que dizer, porque ontem também surgiu uma notícia surpreendente. Luciano Spalletti, é o treinador estrangeiro do ano para mim. Acho que não há muito mais a dizer. O Nápoles foi campeão. Nós também já fizemos um episódio na altura dedicado ao Nápoles. O Nápoles é curioso. Isto aqui juntou-se um bocadinho, aqui duas forças idênticas, que era o Nápoles nos últimos anos era quase o clube do quase, não é? Porque andava sempre lá perto, jogava sempre muito bom futebol, mas faltava sempre algo para chegar Eu aos acho que títulos. não era bem quase. Não era tanto andavam, quase como é o Spalletti, o treinador do quase. Pois, andavam perto, mas não era assim tão perto quanto Sim. isso. Depois junta-se o Spalletti, que em Itália também era conhecido um bocadinho como o treinador do quase, não é? Que acabava muitas vezes em segundo lugar, pronto. E é um treinador já experimentado, já teve em outros clubes, como a Roma, como o Inter, etc. E depois de um tempo sabático ele assume o Nápoles, e o Nápoles consegue ser campeão italiano 33 anos depois. E o mais impressionante é a forma como a equipa jogou, a forma como a equipa conquistou os adeptos, conquistou a nação italiana e conquistou também o mundo do futebol. Acho que impressionante. Saíram depois, é que nós temos que recordar que saíram vários pesos pesados, e nós no episódio Sim. também falámos disso. Saiu o Koulibaly. Eles apaixonaram tanto que no fim soube a pouco. Exato, Eu acho exatamente. Saiu o Koulibaly, saiu o Insigne, saiu o Mertens também, não é? Portanto, jogadores Sim. históricos, absolutamente históricos do Nápoles. Chegaram Kvicha, houve uma grande aposta em Osimhen, portanto, e alguns foram segurados, por exemplo o Elmas que ficou, o Zielinski ficou, são jogadores superlativos, são muito bons. Mas houve ali uma remodelação. Kim Min-jae, o central coreano, também se diz que vai sair, portanto também foi uma aposta muito bem conseguida. E inicialmente nós olhámos para estas contratações do Nápoles e pensávamos, saíram 3 pesos pesados e entram estes jogadores, meu Deus, Sim. não é? E o Nápoles conseguiu encantar muita gente, de facto um futebol ofensivo muito bom, e o Spalletti até mesmo em termos de discurso, com um bocadinho de arrogância ali e acolá, não havia necessidade. Eu lembro-me perfeitamente do que ele disse em relação ao Guardiola. Entendo que ele até há uma conferência de imprensa que ele se levanta para falar do Guardiola, em jeito de homenagem, mas ele tinha dado assim uma resposta um bocadinho mais ríspida quando o Guardiola disse que o Nápoles era a equipa que melhor futebol praticava na Europa. E o Spalletti disse que não gostava disso, que para ele era uma pressão adicional e não gostava nada disso. E pronto, mas acima de tudo acho que gostei muito do Nápoles. Gostei muito do Acho que o Nápoles Nápoles e do só, Spalletti também. Nápoles só faltou mesmo ir à final da Champions. Sim, aliás, ele conquistou o Scudetto 33 anos depois e é mesmo a melhor prestação de sempre do Nápoles na Liga dos Campeões. Sim. Eu só não vou ao Spalletti porque já o escolheste, mas vou a outro careca qualquer. Vai lá, força. Arne Slot,
o treinador do Feyenoord, consegue o título outra vez. O Feyenoord nos últimos 23, 24 anos tinha Também é sido uma careca. vez campeão. Também é careca. Não havia aquela teoria que nós tínhamos que o Ajax só ia buscar careca. Olha, pode ser. A Liga Holandesa, se calhar. Mas é que o Aitinga não correu muito bem. E por olha isso. que iam querer, garantidamente, iam querer. Só que ele, aliás, ele esteve em negociações com o Tottenham, acabou por não aceitar e renovou o contrato com o sério? Feyenoord agora. Foi na semana passada. E por isso vai com o clube para a terceira temporada. O ano passado já tinha estado bem, levou o Feyenoord à final da Conference League. Este ano Contra a Roma. contra a Roma. Este ano, e perdeu aqui vários jogadores, o Sinisterra para o Leeds, o Malacia, o Senesi e também o Orsnes, então, esse já conhecemos. E mesmo assim criou uma equipa igualmente competitiva, criou uma equipa que chegou aos quartos de final da Liga Europa e criou uma equipa que aproveitou perfeitamente uma época muito negativa do Ajax e uma época outra vez mais ou menos do PSV. Foi um bocado surpreendente a saída do Van Nistelrooy. Assim, Foi, não é? porque ele nem sequer acabou o último, nem Pois fez, não, nem fez o último jogo, mas ganhou a taça, ganhou a Supertaça Supertaça também. Por isso foi Van Nistelrooy. Van Nistelrooy foi Van Nistelrooy. Foi isso. E pronto, Arne Slot é o meu treinador da época. Vamos então para o jogador agora? Bora. Jogador da Liga Tuga, para ti, da época. E agora sou eu. Sim. Não, eu estou só aqui a abrir. Ou queres que diga eu? O jogador da Liga Tuga, para mim, é o Grimaldo, que pelo simples facto de, ok, eu acho que o Grimaldo já nos tinha mostrado isto. Acho que ele este ano ainda deu um boostzinho no seu futebol. Acho que está melhor a defender. Acho que está Também acho que sim. ainda melhor naqueles remates incríveis que ele faz. Aquele elevador, aquela Aquilo coisa. é folha-se. Não sei como é que aquilo se chama. Bem, sim, aquilo é alguma coisa. É alguma coisa, mas são incríveis os remates do Grimaldo. E Ele em livres este ano, meu Deus, não é? sim, e ele sai do Benfica ao fim de 7 anos e meio, se não me engano, e acho que faz a melhor época de todas. Faz uma excelente temporada quando há um ano ele estava praticamente na porta de saída. Imagino que os próprios adeptos já apontavam-lhe muito o dedo. Eventual questão no final na última jornada de não ir a Passos Ferreira ou uma coisa assim. Ter abdicado, não é? Ou ter abdicado, pronto. E acho que ele despediu-se em beleza. Faz uma grande época e para mim o Grimaldo, jogador do ano em Portugal, uma vez mais, não pude escolher o que tu escolheste porque tu mandaste a lista primeiro. Mas o teu, Seria o teu. noutra gama, eu ia escolhê-lo. Até porque eu gosto de fugir destes candidatos ao título. Mas o teu entendo o teu é incrível. também é espanhol, joga Também no é Famalicão espanhol. e fez uma belíssima temporada. Acho que é daqueles jogadores que já têm o selo colocado nele para outros voos. O Ivan Jaime, Sim, de Famalicão. muito Grande. altos. Grande temporada. Os números dele, 33 jogos, 11 golos e 5 assistências. Ele já está no Famalicão desde 2021. Ele teve mais de um ano praticamente sem Mais jogar de um ano com sem uma jogar. lesão. Tinha mostrado já alguns pormenores muito interessantes, sobretudo com o Ivo Vieira, que foi o treinador que se calhar lhe deu aquele impulsozinho, não é? Uhum. E ele teve ali um ou outro pormenor muito interessante em determinados jogos, embora um bocadinho irregular. Esta época Pois, é que a questão é que um jogador assim, com potencial, ainda irregular, depois tem uma lesão grave logo no início da carreira, tinha tudo para não correr bem. E a verdade é que ele volta muito melhor. Aqui sim, vou voltar mais forte. Essa mítica frase dos jogadores quando se lesionam com gravidade, aqui aplica-se mesmo. É mesmo, é verdade. Epá, e depois Que grande jogador. grande jogador. Notas que é diferenciado mesmo o toque de bola, a inteligência com que ele faz cada movimento, cada passe, cada remate. Pois é daqueles jogadores em que eu fico sempre na dúvida. Ele rende muito bem como médio ofensivo, como 10, mas encostado à esquerda ele também desequilibra, porque é um jogador rápido, é móvel, percebes? Ele no 1 para 1 é muito forte, portanto é um jogador completíssimo, acho eu. Está feito um senhor jogador, acho que ele tem que dar o salto. Não sei, era bom para nós que ele ficasse no nosso campeonato. Acho que qualquer um dos três grandes tinha. É aquele jogador que encaixa em qualquer lado. Qualquer lado. Portanto, grande época do Ivan Jaime. Isto também dá mérito ao João Pedro Sousa, porque quando ele assume o Famalicão realmente tem um boost muito bom e até acaba na parte superior da tabela.
E o Ivan Reimer foi dos jogadores que se calhar me beneficiou mais por isso. Teve aqui um grande protagonismo. Grande jogador. Sem dúvida. Vamos agora para o jogador estrangeiro, não é? O estrangeiro. Sou eu ou és tu? Podes ser tu. O meu é o Gabriel Jesus. Não que eu considere que foi o melhor, mas foi se calhar o primeiro impulsionador em campo de um Arsenal muito melhor. Acho que levou... Eu também acho que sim. Foi um daqueles jogadores que ao chegar elevou também o patamar. É isso. Depois com o espremer da época, nem sequer posso dizer que foi o jogador que eu mais gostei do Arsenal, mas mentalmente foi importante para o Arsenal. Primeiro para passar a mensagem do género, ok, fomos buscar o Gabriel Jesus, tudo bem, era suplente do Manchester City, mas é um jogador em plenas capacidades. Já credenciado também, não é? Mas tem uma idade ainda perfeitamente... Tem quê? 20? Sim, ele é novinho. Pronto. Essa ambição foi interessante de passar. O próprio jogador chega e tem um impacto muito grande com golos, com relevância. É verdade, a época nem sempre lhe correu bem, mas no cômputo geral acho que fez uma belíssima temporada e para mim nem foi o principal responsável pela grande campanha do Arsenal, para mim é a Arteta, mas já tinha treinador, e acho que o Gabriel Jesus é o jogador que em campo dá essa subida de patamar, porque era um Arsenal que toda a gente se lembra, estava pelas horas da morte e muda aqui um bocadinho o chip do Arsenal. Gabriel Jesus. Olha, eu vou voltar a Nápoles para escolher o meu jogador. Estás original, vou-te dizer. Eu não queria muito repetir, mas... Não. Assim, quando for a equipa, acho que sei qual é que vais escolher. Por acaso não vai ser. Não? Mas, isto é também por vários fatores. Eu acho que o Kvicha Kvaratskhelia, para mim, é o jogador do ano. Por tudo, porque é um jogador que é daqueles que... Tu nem sabias bem onde é que ele jogava, não o conhecias de nenhum lado, ele chega aqui e parte a louça toda. É daqueles achados, não é? É um achado que tu não encontras sempre, não é? É uma coisa rara, é como se fosse uma pitadouro que tu encontras. Não é descabido dizer que ele, há um ano que era perfeitamente desconhecido para 99% das pessoas que estão a ouvir este podcast, e agora... O Tiago conhecia. E agora... Não, o Tiago não. O Tiago é mais de desenterrados. E agora ele acaba, eu se calhar até diria, top 10 mundial? Sim. Top 20 seguramente. Top 20 seguramente. Estava aqui a pensar se ele... mas top 10 não me parece descabido pensar nele. 42 jogos, 14 golos, 14 assistências. Foi absolutamente determinante na campanha do Nápoles esta época. E depois é a forma como ele também joga, não é? Porque é um jogador que parte para cima, 1 para 1, mesmo destemido. E depois nota-se que tem sangue quente também, não é? E aquele jogador que ele... Mistura tudo. Tem classe, tem aliás, pinta. ele ganhou a alcunha de Kvaradona, ainda mais curioso, sendo o Maradona, não é? O grande deus e o grande ídolo de Nápoles. Mas pronto, eu acho que é mais por aí, por ele ser um perfeito desconhecido. Ele chega aqui, parte a louça toda, faz uma grande dupla com o Osimhen, não é? Que eles rebentaram tudo em Nápoles este ano. Pronto, e daí o meu destaque para o Kvicha, porque foi um jogador que me encantou particularmente. Muito e agora bem. vamos para o treinador, não é? Equipa, desculpa. Equipa para fechar. Equipa Tuga, para ti. Equipa portuguesa, para mim, e nós aqui, claramente, fugimos do óbvio, até porque já falámos do Arouca e do Vitória, não vale a pena estarmos a falar dos que andam lá por cima. Acho mais interessante esta parte de falar, eu vou referir o Rio Ave. Era uma das equipas que eu também ia colocar, sim. Porquê? Porque agora é muito fácil olhar para o Rio Ave e pensar, fez um campeonato aceitável, mas no início da época, é que se formos a ver, o Rio Ave faz esta... Perdeu o melhor jogador do ano passado da segunda Liga, o Gabrielzinho, e este ano, que contratações é que teve? Ok, teve o Samaris, que é um jogador de outro patamar em termos de estatuto, em termos de currículo, mas não era um jogador que fazia a diferença neste Rio Ave em termos de golos, que é o mais importante. O Hernani, não é? O Hernani também foi esta época. Não? O Hernani, que foi um bom suplente, o Boateng, que foi um jogador útil. Perdeu o Aziz, a meio da época. Pois, mas a questão é, quase todos os jogadores... Exato, perdeu o Aziz, mas quase todos os jogadores que estiveram neste Rio Ave foram valorizados ao longo desta época.
E não era fácil isso acontecer, até porque o Rio Ave tinha um arranque de época terrível e o Luís Freire acho que é um dos bons treinadores do nosso futebol. Conseguiu potenciar muito o Costinha, conseguiu potenciar muito o Guga. O Guga também já me parece um jogador para um bocadinho mais. Sim, também, sem dúvida. Consegue potenciar muito o Pantalone, até o Fábio Ronaldo aqui ia aparecer, Sim, também é um sim. jogador da formação. Apareceu muito bem também. Uh, Costinha, né? Já disseste o eu Costinha. disse o desculpa, Costinha. Pois já disseste, esquece. E ao mesmo tempo, assim, foi buscar desenterrados como o André Pereira. O André Pereira, Sim. para mim, a carreira do André Pereira, entre aspas, não quero parecer deselegante, mas estava quase acabada, não é? Porque ele teve problemas muito, muito complicados, muito sensíveis. Valorizo a atitude do Rio Ave de o agarrar, de o proteger, de lhe dar a mão. E o André Pereira acabou por ser uma belíssima solução para boa fase da temporada. E se no início da época tu dizias, o Rio Ave vai andar ali com o André Pereira, com Aderlan, que também a última vez que tinha estado na primeira divisão não tinha estado nada bem na descida da divisão. Eu acho que esta época também andou assim um bocadinho irregular, mas também não foi por ele, como é lógico. Eu acho que até fez uma época... Agora no fim interrompe um bocadinho, mas durante toda a época esteve bem. Por isso, acho que o Rio Ave, com um plantel muito modesto, muito sem grande valor, chega ao final da época como um plantel bastante valorizado. E atenção, temos que reconhecer que o Rio Ave assegurou a manutenção relativamente cedo, sem grandes sobressaltos, é verdade. E por isso aponto como a equipa do ano porque é daquelas equipas que passam nos pingos da chuva, não é? Ninguém dá muito, porque o Rio Ave nos últimos 20 anos cimentou-se na primeira e por isso seria uma época regular do Rio Ave, mas estamos a falar de um Rio Ave que acabou de subir de divisão e que tinha dos plantéis mais modestos à partida para a temporada. Acaba muito bem. E ainda ali a arranhar a Europa. Olha, eu também vou falar de um primo divisionário, né? De uma equipa que subiu divisão, que é o Chaves. Nós olhamos para a classificação e eu, por exemplo, eu fico logo muito surpreendido. Eu vejo o Chaves em 7º lugar. Isto, mais umas jornadazinhas. O Chaves? Não foi o Famalicão que ficou em 7º. Não, o Famalicão foi em 8º, com menos 2 pontos que o Chaves. Ok. Eu achava que tinha ficado em 7º. Pois, ainda mais surpreendente, não é? Ou seja, tu, se prolongasses o campeonato por mais umas jornadas, e isso eu sei que o Chaves não quis ir, ou não, pelo menos não se inscreveu para ir, mas o Chaves era bem equipa de acabar lá em cima, junto de Arouca e de Vitória, ainda mais lá em cima. Já está logo atrás, mas com os pontos, com o número de pontos semelhante. E a época do Chaves é surpreendente. 46 pontos, 7º lugar, uma equipa muito coesa, muito estável. Belíssimo trabalho do Vítor Campelos. É um trabalho excepcional e eu não sei se o Mister continua para a próxima época. É algo a investigar. Eles estão em conversações por ele. Estão em conversações. Sim. Mas eles acho que já estava a ser... que já tinha interesse de Inglaterra, não era? Acho que sim. Falava-se no Hull City. Mas e com isto dizer que tu olhavas para o plantel dos Chaves e também pensavas, bem, vai ser aqui uma épocazinha um bocadinho sofrida, mas contra e atenção, todos... ele perde 2 jogadores importantes da época passada, já perto do fim do mercado de janeiro. O central, Kevin Pina, que é o Trinco, e o Bachi. E o Alexandre, o central, ele também não o perde no início da época. Mas esse é no início da época. Esse vende-o logo, mas eu estou a dizer, já com a época em andamento, no final de agosto ele tem que vender esses 2 jogadores. E por isso... São 2 jogadores que começaram a jogar até. Sim, eram jogadores importantes. Sim. E ele encontrou soluções, também jogadores muito modestos. Modestos e teve fases na temporada com muitas lesões, que eu lembro-me que ele esteve ali, até mesmo para encher o banco de suplentes foi um bocado complicado. Tenho memória disso. Olha, se olharmos individualmente, eu não vou dizer para o plantel todo, mas vou dizer ali para 15, 16 jogadores. Para este plantel do Chaves, este plantel do Rio Ave, e se olharmos para o do Passos de Ferreira, tinha bons jogadores, ok, alguns outros, mas por exemplo em janeiro chega o Guedes, chega o Marafona, o Maracás. Eu acho que o Passos Ferreira não tinha individualmente pior plantel do que estes 2. Não acho.
sinceramente. Não é? O que diz muito do trabalho destes dois clubes. Se calhar inicialmente sim, depois que acabaram por contratar um Maracás, não é? Para a defesa, Sim. ou seja, já... Tinha um plantel com muito potencial. Houve aquela aposta muito grande em Nigel Thomas, os Grove, jogadores que só mais tarde é que começaram a render. E tu vês aqui, há jogadores que acabaram por ser potenciados nos Chaves. Tu tens o caso do Bruno Langa, que foi um jogador que também já está no clube há algum tempo e que esta época, na Primeira Liga... João Correia também. Mas o João Correia teve aqui uma fase que caiu um bocadinho. O próprio Carlos Ponk é emprestado e é um jogador que conhece a casa, mas acho que faz uma temporada sólida também. Sim. Um central importante na equipa. Depois há o João Mendes, que se fala que vai sair. O próprio João Teixeira, que é uma das grandes figuras da equipa, se não a principal figura da equipa. Depois há um Héctor, que marca uns golitos na frente. Portanto, mas no geral não dava grande coisa, colocando entre aspas isto, pelos Chaves. Eu acho que grande parte das pessoas colocaria o clube na luta pela manutenção e eles conseguem se manter com uma pinta do caraças, diga-se já. Ganhou em Alvalade, por exemplo, não é? Ganhou ao Benfica em Chaves. Isto a título de exemplo, portanto, uma equipa que queria jogar, que sabia jogar, sabia bem o que queria, portanto, um props para os Chaves e para o Mr. Vítor Campelos. Um props. E falta a equipa estrangeira, não é, Luís? Equipa estrangeira. A minha Olan, que volta à Champions. Também pensei em colocar. Volta à Champions e que faz uma grande temporada. O Lan é histórico para ti? Para mim é. É? Eu lembro-me do Lan ser campeão em 98, acho eu. E lembro-me do Lan ir à Champions nessa altura. Por isso, para mim é histórico. E nunca... Atenção, estamos a falar de uma França onde Paris Saint-Germain tem um investimento estúpido, entre aspas, e depois há vários clubes que tentam seguir essas pisadas, não é? O Lyon, o Marselha, o Lille nem tanto, o próprio Nice investiu muito este ano também. Eu sei que, mas são clubes que nunca falar do Nice. Não, mas são clubes que em condições normais ficavam à frente do Lan. Sim, nenhuma, não é? sim, isso sim. E acho que o Lan, com o Eze, o Frank Eze, o treinador, fez uma campanha incrível. Agora, eu estive a ver, eles nos últimos 11 jogos ganharam 10, só perderam com o Paris Saint-Germain. O que diz muito desta temporada. Aliás, o Lan no início esteve muito tempo em segundo lugar. Andou ali mesmo na luta pelo primeiro. Depois quebrou um bocado e foi na altura em que o Marselha ganhou muitos jogos seguidos e o Marselha chegou ao segundo lugar. Mas agora esta reta final do Lan é muito boa. Lá está, com 10 vitórias nos últimos 11 jogos. Notável. E já na época passada eles tinham terminado em quê? Quarto, quinto? Eu sei que eles terminaram na parte superior da tabela também. Eu tenho ideia que eles nas últimas duas épocas ficaram mais ou menos na mesma posição, sexto, se não estou em erro. E agora claramente que já deram aqui um salto, vão à Liga dos Campeões com um plantel novamente modesto, à beira destes dos rivais diretos. Tem o Fofana, o capitão, que é a estrela da companhia. O Openda foi uma boa contratação. O Kakuta ainda está lá também. Marcou 20 golos. Mas até ia ver quem é que eles tinham. O Kakuta ainda está lá? O Gael Kakuta? Não. Já não está? O Gael Kakuta, do lá? Olha, o canhoto, que jogou no Chelsea. Acho que já saiu. Agora até vou ver, deixa-me cá ver, mas acho que não. Ele saiu, tinha ideia que ele ainda estava lá. Bem, não interessa. O Gael Kakuta. Um ótimo guarda-redes também, o Samba, foi eleito o guarda-redes da temporada em França, isto porque apanhou ali uma lesão do Fariñez, e para jogadores muito modestos, Frankowski, Sotoká, nomes que conhecemos pouco, por isso... Foi para o Amiens. Eu nem tinha percebido, mas saiu no meio da época. O que rendeu mais dinheiro foi o Doucouré, foi para o Crystal Palace, mas não fez grande investimento, tudo muito mediano. Lá está só o Openda, que foi comprado para aí por 10 milhões de euros, de resto tudo jogadores dali, jogadores de projeto, e é um dos clubes que... Não sei se foi um dos clubes que nós dissemos que era de seguir em 2023. É capaz. Eu sei que nós também fizemos um episódio dedicado ao Lan. Quando tu não vieste. Quando eu não vi. Ele não se lembra. Pá. Ele sabe quando é que eu venho, quando é que não venho. Eu lembro que eu fiz esse com o Igor. Exato, fiz assim, senhor.
Mas agora fiquei um bocado... É que o Gael Kakuta sai do LAN e vai para o Amiens na segunda divisão. Já tinha jogado lá, mas vai para a segunda divisão, que é estranho. Ora bem, isto para fechar, a minha equipa estrangeira é o Union Berlin. Eu ia dizer isso, vocês estão chateados com a Liga Alemã e com a Liga Espanhola. Não, Union Não dissemos Berlin. ninguém de Espanha. Pois não, Nem da Alemanha. Disse Agora ele só agora. vou É dizer assim, agora. de Espanha... De Espanha podíamos dizer a Real Sociedade, não é? Sim, Também porque vai pela consistência também, que é uma equipa que já nos últimos anos também nos tem habituado já a boas campanhas, mas agora confirmou a Liga dos Campeões, não é? Vai à Liga dos Sim, Campeões. vai. Portanto, pela consistência e por que conseguiu fazer, eu nem sei quantas vezes é que a Real Sociedade se apurou para a Liga dos Campeões, mas devem ter sido assim tantas, digo eu. Mas Não ainda é? bem que tu disseste isso, porque alguém aqui disse que de uma maneira ou de outra o Bayern ia ser campeão. É Que é verdade. aquilo? Não, mas aquela... Que sorte. Aquilo. Que Que sorte, não. sorte, aquilo foi azelice. Que Dortmund disse. Exato, Que é Dortmund Dortmund disse. disse. Mas o Azelice. Bayern só marca aos 89 também. Sim, mas o Dortmund teve a aos perder 90. basicamente o jogo todo. Ah pá, anedótico. Falha um penalti também. Falha um o penalti, Haller. o Haller. Ai. Meu Dortmund a ser Deus, Dortmund. não há hipótese. Mas E estás a eu- ver... não, mas- e, tipo, o Bayern está tão mal que houve logo polémica no jogo porque o Oliver Kahn não foi, tipo, eles está não o despedido. convidaram para ele ir. E depois foram... Foi despedido. Acaba o jogo e ele é despedido oficialmente. O Salihamidzic também vai embora. Portanto, a maior crise do Bayern, garantidamente nos últimos 10 ou 20 anos, E dá para ganhar o título. Para E o Cancelo ganhou 2. E o Cancelo ganhou Verdade, 2. o Cancelo ganhou É verdade. Ainda pode ganhar a Champions. Pois é. E pois é. Que grande época do Cancelo. Ei, Se ele não estiver na luta pela bola de ouro, não sei. Para aqueles Olha que que devia defendem estar. que é por títulos. Olha, e só para finalizar, a minha equipa estrangeira é o Union Berlin. É fantástico como é que uma equipa destas, nos últimos anos, tem estado tão bem na Bundesliga, tem estado tão acima e agora consegue realmente o apuramento para a Liga dos Campeões. Uma época que eles conseguem ser consistentes, uma equipa consegue, em casa, muito forte sempre, não é? O apoio dos seus adeptos também. É um clube sui generis, é um clube que tem uma história muito engraçada também. Claro que é aquela história típica de superação e que o clube atravessa dificuldades financeiras, mas os adeptos sentem tanto o clube e gostam tanto do clube que se juntaram para resgatar o clube do inferno, digamos assim. Há inclusive uma história engraçada que é eles doaram sangue a bancos de sangue para pagar as dívidas os próprios adeptos para pagarem as dívidas do clube. E mais, eles quando subiram à segunda divisão, Por causa do estádio, não é? Foram os adeptos a fazerem as obras. As obras no estádio, portanto é um clube sui generis, é um clube muito interessante e é um clube peculiar também, e Sim. só por isso merece também a distinção. Quando se fala de adeptos, nós somos diferentes, não é? E agora os que festejam, os que não festejam, anda tudo nisto e a medir, e nós também fazíamos assim e nós não fazemos assim. Isto é que é um clube. É verdade. Isto é que é um verdade. clube diferente. Não é estas macaquices que... Não é na Liga estas- Alemã que há uma equipa que, eu não me estou a lembrar do nome, que está a oferecer os bilhetes, entrada gratuita para os jogos. Acho que é uma que subiu. Isso é o Braga, não é? Isso- Não, o Braga foi para a última o jornada. Braga que do ofereceu. Passos. Não, mas é. não é? É. Havia uma equipa. Acho que é uma equipa que vai oferecer tipo a época toda os jogos gratuitos. Para a época Só que toda. não- Sim. Isso é na segunda divisão, acho eu. Eu não sei se é uma equipa que subiu ou se é, tipo, também houve Não, isso é um histórico, mas eu acho que é na segunda divisão. não é Nuremberg? Talvez. É assim, Uma é coisa uma assim. Eu acho que é uma equipa Capaz. vermelha e branca. Eu ia dizer Sim, Düsseldorf, mas acho que não é Düsseldorf. Pois, eu não Vocês sei. viram na segunda divisão também houve um gol de fácil no final. O Hamburgo acabou por Pois ter que ir foi, ao foi o play-off. Heidenheim. Foi, Mais por um três. golo. Por Aos um 90 mais golo. três. Foi o Aos Heidenheim. 90 mais 3. O Heidenheim. Eles estavam a festejar, o Basel de campo, mas Pois. depois mais tarde teve tudo para dentro. Hamburgo morreu na praia. Não há, clássico. não Já há, tínhamos falado, não há pá. como a Alemanha. A Alemanha Yeah. é rainha das cenas fora de horas pá, muito bom. nas decisões dos campeonatos. É impressionante. Mas olha, isto só para finalizar aqui a coisa do Union Berlin, é importante também, e acho que é um grande exemplo de continuidade, não é? O Urs Fischer já é um treinador que já está lá há muito tempo. É fixe. Fischer já está lá há muito tempo e tem conseguido resultados espetaculares, até agora conseguir o Sim. apuramento para a Liga dos Campeões. Ele está a jogar FM, não é? Aparece a jogar FM. Subiu divisão, depois Com- 11º, 7º, apuramento para as competições Impressionante. europeias, depois 5º lugar, apuramento para a Liga Europa e agora quarto É lugar, impressionante. apuramento para a Liga dos Campeões. É impressionante. Sabemos como é que isto acaba, não é? Campeão? Ei, é verdade. No FM só acabas quando és Olha, campeão. e o Leicester que desceu, pá. Ei, campeão em 15, 16 e agora 10. Ei, tenebroso. Porque já não jogam há muito tempo. Pois não é, é? é verdade. Mas é triste. Mas pronto, concluindo isto, também dar o
toque ao Diogo Leite, que é um português que joga no Union Berlin. Abraço, Diogo. Um abraço ao Diogo Leite, certamente está satisfeito. Está a ver, não é? Certamente está a ver. Certamente está a ver e Eu, não sei, certamente... eu acho que ele costuma ouvir, ele não é tanto de ver no YouTube. Mas um abraço para ele, também já foi entrevistado pelo 00, portanto... Verdade. Um moço impecável. E também esteve em bom plano, para todos os efeitos, foi um jogador titular. Mas não é? acima de tudo já foi entrevistado pelo 00. Mas acima de tudo já foi entrevistado pelo 00. Pronto, acho que agora já dissemos tudo. Este é o penúltimo episódio, malta. Continuem-nos a seguir nas redes sociais, já sabem. E avaliem-nos. Avaliem-nos no Metam Spotify, follow. que isso é muito importante. No Sim. Spotify, nós já temos Evitem só aquela uma estrela. Se tiver que isso ser, opá, olha que seja. Sim, Mas se acharem mesmo o conteúdo mau. é isso. Sim, se acharem o conteúdo mau. Pá, nós estamos também. quase a deixar-vos em paz. Na próxima semana voltamos para fazer a antevisão da Champions. Exatamente. E depois só voltamos em agosto. Depois só Fiquem voltamos em tranquilos. agosto. É isso. Eu sei que vocês vão chorar e vão ficar muito tristes. E o Tiago então, meu Deus. Pois, eu Mas vou podem ficar- ouvir, tem mista na área, podem ouvir Negócio Fechado. 2 grandes podcasts, muito bem comandados. Que ninguém por tu participares. É porque o Leste não pode ser. Não Ei, participa. ei. É o Tiago que edita. Sim. Portanto, sim. 2 dos 3 que aqui estão trabalham nisso. Muito bem. Então, podemos nos despedir? Tchau, amigo. Cuidem-se.